Tudo bem, pessoal? Nós vamos para mais uma aula hoje. Nós vamos falar sobre a Revolução Burguesa no Brasil através da interpretação do Florestan Fernandes, beleza? A formação, então, do Brasil, ele vai dizer que o capitalismo dependente, né? O Brasil teve aí um capitalismo dependente, uma relação direta de dependência econômica e insuficiente, né? Poder sobre o excedente econômico. Então, o Brasil, apesar da burguesia brasileira instaurar o processo capitalista, foi um processo de instauração do capitalismo dependente, né? Não teve autonomia, né? Não conseguiu se libertar daquelas amarras de um país colonial. E essa dependência permaneceu. E se a gente for olhar com um olhar crítico, é bem possível que a gente ainda hoje encontre traços marcantes dessa dependência do capital e do interesse internacional. Nós tivemos contribuição, então, do Karl Marx, do Weber, do Durkheim, que vai analisar esse processo, né, no Brasil, o processo econômico no mundo todo, e fazer aí uma relação também com o processo de formação do capitalismo aqui no Brasil, né? Uma análise que o próprio Durkheim vai chamar de heteronomia, né? A heteronomia é exatamente aquela imposição quando nós moldamos as nossas relações, o nosso comportamento e o próprio respeito à lei em razão do medo da punição, e não por autenticidade, por autonomia, por aquilo que efetivamente a gente entende como importante, né? A anomia é a ausência de norma e, portanto, a gente desrespeita a norma. A heteronomia é quando a gente respeita a norma por obrigação e não por consciência. E a autonomia é quando não precisaríamos nem de norma, porque de nível consciência crítica e ética, o ser humano já faria aquilo que era importante. O ser humano já corresponderia com aquele com a realização de tarefas, né, com o seu comportamento, com o pensamento capaz de atender a todos, né, e de não atingir, de não violar os elementos conceituais e legais do comportamento entre as pessoas e dos cidadãos, tá bom? Então, revelar os padrões de desenvolvimento do país e essas resistências às mudanças, né? E isso está no centro marcante de todo o processo de transformação, de modernização no Brasil. Nós já vimos isso em outras aulas, né, anteriores, em que nós estamos falando do processo de modernização no Brasil, como ele aconteceu, e em especial agora, a partir do olhar do Florestan Fernandes, mais uma vez ele vai falar de como o brasileiro foi resistente às mudanças, de como aquela aristocracia rural que veio a se transformar na burguesia comercial e industrial brasileira, como eles também se mantiveram resistentes a essas mudanças, né? Até hoje nós encontramos ainda uma classe média marcada pela mídia, extremamente manipulada pelas ideologias, né? Uma classe média que forma a sua opinião a partir de uma manipulação ideológica, de uma manipulação midiática, acreditando em fake news que circulam, né, nas redes sociais, fake news essas que foram decisivas, inclusive, para a eleição, né, para os rumos da eleição no Brasil, e para a condenação, sobretudo, de políticas sociais, para uma condenação, né, da política de direitos humanos, uma condenação da política de inclusão. Tudo isso vem sendo muito demonizado nas redes sociais, e, infelizmente, até aqueles que poderiam e que usufruíram dos benefícios da política de inclusão acabam condenando essa política porque foram extremamente manipulados, extremamente moldados a uma visão conservadora, antidemocrática, conduzida, infelizmente, e sobretudo por redes sociais, por blogs e por canais aí de extrema-direita que disseminaram no mundo e aqui também no Brasil. Isso não é novidade, né, gente? Toda a imprensa crítica, todos os sociólogos, todo o lado intelectual do mundo e aqui no Brasil tem falado a mesma coisa, né? Como que o processo de conservadorismo cresceu, né, no mundo e no Brasil, exatamente aproveitando dessa brecha dada
pelas redes sociais, por fake news, pela construção ideológica, né, de tudo aquilo que demoniza o social, demoniza o público, demoniza o excluído, demoniza a mulher, demoniza o negro, demoniza o imigrante, demoniza o socialismo, demoniza o comunismo, demoniza a China, demoniza... Então, há uma extrema, né, direita conservadora que, na formação do Brasil, nesse processo de formação e modernização do Brasil, também esteve presente, né? Essa é a análise que está no livro do Florestan Fernandes. Quem duvidar de mim, basta pegar o livro e ler e fazer e tirar suas próprias conclusões e interpretações, tá certo? Então, o Brasil moderno se propunha contra o Brasil arcaico, né? Então, a iniciativa dessa burguesia, né, a história social, nesse eixo de referências econômicas, né, políticas, que se propunha a resolver parte daqueles entraves que impediu o Brasil de desenvolver. Então, essa burguesia que surge no Brasil, ela surge com a tentativa de modernizar, sim. No entanto, muito arraigada e concentrada nesse Brasil arcaico, na aristocracia dominante, nos interesses conservadores, né? Numa modernização que utilizou instituições também conservadoras, que utilizaram do mecanismo do voto de cabresto, que utilizaram do clientelismo, que utilizaram da prática do coronelismo, né? De dominação e de subjugação daqueles que seriam explorados economicamente e que não permitiram que essas camadas populares pudessem ascender. E, portanto, o Florestan Fernandes vai dizer para nós que a burguesia no Brasil, ela configurou-se como estamento e não como classe social, e daqui a pouquinho nós vamos entender por que ele fala sobre isso, tá? A escravidão no Brasil é um ponto marcante, nós já vimos isso em outras aulas, falando da democracia racial, falamos do mito da democracia racial, falamos de como era difícil, como foi difícil e ainda é difícil no Brasil estabelecer esse processo crítico com relação à escravidão. Nós temos ainda uma camada populacional manipulada, conduzida por fake news e por uma mídia conservadora também, que vai dizer que cota é preconceituosa, que condena qualquer projeto de inclusão, que condena a ProUni, que condena a FIES, que condena a cota universitária, que condena a cota para a pessoa com deficiência física entrar no concurso público, né, que condena a mulher, uma série, né, de processos que no Brasil ainda não conseguimos, infelizmente, soltar dessas amarras, né, ideológicas. A escravidão, então, é mais um desses elementos fortes que nós já vimos nas aulas anteriores, e teria gerado, segundo o Florestan Fernandes, essa estrutura social que nós temos ainda hoje, marcada muito mais por estamento do que por classe, conservadora, que atende aos preceitos, né, de uma elite dominante, que não permite que as camadas populares possam ascender, que qualquer proposta ou político que tenta ascender as camadas populares vai encontrar um entrave nessa elite colonial brasileira, que até hoje ainda não saiu do poder, porque se mantém através da eleição, né, de seus representantes no Congresso brasileiro, e que elaboram leis e que criam medidas que vão sempre fomentar o progresso dessa elite dominante ou conservar, né, os direitos dessa elite dominante em detrimento das camadas populares, de toda a população que ainda aguarda por políticas públicas de inclusão, por melhoria da sua vida, por melhoria salarial, por igualdade de oportunidades, né, que infelizmente isso ainda não aconteceu plenamente, né? Então, instituições duradouras engendrou essas mentalidades, quer dizer, a lógica da dominação burguesa dos grupos oligárquicos dominantes, quer dizer, a lógica da dominação burguesa, gente, ela se familiarizou, então ela se instituiu. Aquela burguesia criada aqui no Brasil, ela é fruto dessa mesma aristocracia que possuía o mesmo tipo de pensamento, que possuía a ideia de ter aquilo para si, de usar das instituições para o benefício dela mesma ou de uma determinada e escolhida classe, né? E é por isso que o Brasil até hoje ainda não se desenvolveu plenamente, ainda amarga diversos índices, né, de exclusão, de fome, de miséria, de analfabetismo,
Exatamente porque a política neoliberal instituída e agora, né, com a continuidade, né, com o acirramento dessa política neoliberal na gestão econômica do Paulo Guedes, nós vamos ver que esses números ainda vão se tornar mais gritantes, as questões sociais vão se tornar ainda mais aviltadas e os problemas sociais se agravam a cada dia. Ainda atrelados à questão ambiental, a desmatamento, ao uso de agrotóxicos, a questão dos genocídios praticados contra índios, a quilombolas, a questão do negro, a questão da infraestrutura, uma série de questões ligadas à política de madeira, à política fundiária, à política de exploração de minérios e outros tantos problemas que nós ainda temos que enfrentar e que foram agravados nesses últimos anos no Brasil, né? Então, o Brasil pré-moderno ou pré-capitalista, né? Mais um pré-capitalismo, olha, que não tem uma indiscutível carga de destino no capitalismo especificamente capitalista. Quer dizer, esse capitalismo é eivado, né, de persistências de uma sociedade, ao mesmo tempo estamental e escravista, que manteve esse pensamento, que manteve o pensamento escravista ou escravocrata, do negro não poder estudar, do negro não poder ir para a universidade, não poder ter cota, né, de uma política de uma escravidão e de um racismo institucional ainda grave, né, de questões que nós já abordamos no vídeo anterior e que é importante você retomar para poder estabelecer uma visão mais clara daquilo que o Florestan Fernandes está dizendo para nós, né? Então, reuniu e adaptou, olha, e combinou o estamentalismo, né, das sociedades ibéricas e a escravidão. Uma sociedade ibérica violenta, um modelo ibérico de colonização, que nós já falamos isso no vídeo, né, a cordialidade do brasileiro, também tem, né, no meu canal esse vídeo, retoma o vídeo e você vai automaticamente retomar essa discussão. Então, o modelo ibérico conservador, o modelo ibérico que matou, o modelo ibérico que torturou, o modelo ibérico que dizimou, né, dizimou índios, né, um modelo ibérico que estuprou índias, estuprou negros, que tratavam o índio e o negro como animal, que vendiam e compravam negros como se fossem animais, cavalos, vacas, etc., né, me desculpem a expressão, mas é literalmente assim que eram reconhecidos, né, a escravidão no Brasil, o índio e o negro no Brasil. Então, uma série de problemas que esse modelo ibérico conservou e que ainda hoje nós encontramos, inclusive na classe média, né, pensamentos assim, que vai reproduzir, vai achar que esse pensamento está correto, que vai reproduzir esse conservadorismo, que vai votar vai votar em candidatos que representam esse modelo e que vai impor ainda mais processos, né, de desigualdade social e de negligências com relação a problemas graves, estruturais, que nós ainda precisamos enfrentar, tá? Por outro lado, olha, preocupações, então, metodológicas, né? O método de investigação usado pelo Florestan Fernandes, esse método de explicação, ele usou da pesquisa empírica, ele foi aos locais, ele conviveu com esses grupos, ele conversou com esses grupos, ele viveu em determinadas comunidades, né? O pensamento se pensa, então, o tempo todo, né? Nós vamos estabelecendo essas reflexões e a influência da mídia, a influência da opinião pública, a influência e a manipulação de um modelo conservador que é imposto através de várias correntes e se impede também da gente soltar com essas correntes, né, ideológicas para pensar diferente, para ver um Brasil diferente, para ver um Brasil mais inclusivo, para atender realmente, né, o combate dessas desigualdades, tá? Então, essa reflexão crítica, né, deve ser sobre o pensamento e o pensado. Então, olhar com clareza a nossa realidade e perceber a realidade no Brasil. O contexto histórico, social, político brasileiro, então, vai revelar que nesse período aí pós-independência estava marcado por essas tensões sociais, né, forças, lutas. Nós tivemos, aparentemente, então, duas forças que eram antagônicas, mas que, na verdade, segundo a análise do próprio Florestan Fernandes, elas acabaram depois, mais tarde, se conjugando, né? Então, de um lado, nós tínhamos os grupos sociais em ascensão, representados pela burguesia, do outro lado, nós tínhamos aqueles que lutavam pela manutenção da ordem política tradicional,
representada, então, pela elite dominante agrária, aristocracia agrária brasileira, né? Mas e como, então, que teria surgido a burguesia no Brasil, né? À medida, então, que o Brasil começa a se constituir como nação independente, a produção agrária, né, que anteriormente era subordinada aos interesses de Portugal, passou a atender às demandas do mercado interno brasileiro. Então, em meio a essas mudanças, né, os antigos senhores de terra acabaram deixando, então, esse isolamento da vida rural, se estabeleceram num cenário urbano, então, adquiriram também comércio, passaram a investir propriamente nos padrões de vida moderna e, consequentemente, urbana, né? Aos poucos, então, eles foram diversificando as atividades profissionais e produtivas deles, investindo, então, nos comércios, na indústria, nos bancos. Portanto, houve ali uma transformação daquela camada rural que acabou com a vinda para a cidade, se transformando também nessa burguesia comercial, né, e industrial. Percebe-se, então, que a modernização dos empreendimentos dessa antiga classe, né, dos latifúndios, se transformou, então, nessa burguesia comercial. Aquele pensamento tradicional, né, dos latifundiários, daquela manutenção do latifúndio conservador, que o Oliveira Viana vai explicar para a gente num dos vídeos que eu já gravei, ele agora se transformou, então, nessa burguesia comercial, marcada por interesses comerciais, um tanto quanto modernizada, já pensando, né, no capitalismo industrial e no capitalismo financeiro. No entanto, manteve-se um tipo de pensamento, um tipo ideológico de comportamento político administrativo muito parecido com aquele dos senhores do latifúndio, né? Até porque boa parte deles se transformaram na burguesia comercial. Então, a burguesia desempenhou, então, esse papel central no estabelecimento de uma sociedade moderna, a partir do momento que ela passou a implementar e expandir, então, esse modelo, né, de produção industrial, investiu nessa ampliação do modelo capitalista, ela usou essa produção industrial capitalista como uma forma, então, de reposicionar a nação brasileira nesse cenário econômico internacional. E aí, por esse motivo, então, que o Florestan Fernandes vai afirmar que a burguesia no Brasil, ela surgiu e se fixou como estamento e não como classe social. Nós já tínhamos falado disso, né, alguns momentos atrás. Então, exatamente por isso, porque ela manteve a mesma consciência de classe de antes, a mesma ideologia da elite dominante agrária, a mesma concepção de um Brasil que era só deles, né? De utilizar das instituições e da política para o mecanismo e permanência e manutenção do poder econômico dessa elite dominante. Então, negando direito aos mais simples, negando qualquer tipo de investimento na área social, na área educacional, porque para essa burguesia comercial, assim como era para aquela camada da elite rural aristocrática, não interessava o desenvolvimento humano, não interessava a politização, não interessava o investimento em educação, não interessava o investimento em tecnologia. Eles precisavam continuar sendo, entre aspas, os senhores, os donos, os proprietários de todo o poder econômico. E para manterem-se no poder da economia, era necessário, então, impedir que as outras classes pudessem crescer, impedir que as outras classes pudessem fomentar a renda, desenvolver educacionalmente, né, politizar-se, consequentemente, crescer como um todo. Assim como a Europa modernizou, desenvolveu, assim como o norte da América se desenvolveu, porque se politizou, investiu em educação, investiu na ciência, e foi automaticamente autorizado, entre aspas, né, legalizado o direito de todo mundo crescer concomitantemente com o seu país. No entanto, o modelo colonialista agrário ibérico brasileiro não foi assim. Ele concentrou o poder nas mãos dessa burguesia, né, que é, na verdade, a reprodução daqueles aristocratas. Ela conservou o poder e a manutenção do poder nas mãos dessa elite, dessa oligarquia,
ela utilizou das instituições em prol do próprio mecanismo de manutenção deles, né? Criaram um mecanismo através mesmo do voto de permanência e manutenção de candidatos sendo eleitos a partir dessa ótica e determinação dos coronéis, do voto de cabresto, né, do jaguncismo, que hoje o jaguncismo é a milícia, né, os milicianos que também efetivamente estão direcionando e elegendo candidatos ao Senado, a deputados, a presidente da República e infinitos outros cargos, né? Então, quer dizer, uma ação, né, através da persuasão, através da intimidação, eliminando aqueles que ousam entrar no caminho no sentido de trazer a alforria, a libertação ideológica, política para todos, né? E é exatamente esse o sentido da nossa sociedade, da burguesia no Brasil, ser um estamento e não uma classe social, né? Ela, então, se estabeleceu como agente econômico privilegiado, perpetuando os antigos hábitos e privilégios econômicos que os senhores rurais já tinham, né? Apesar, então, da burguesia ter consolidado economicamente, não quer dizer que os latifundiários perderam seu papel e seu poder, né, gente? Lógico que não. Mais ou menos eles dividiram um pouquinho o espaço para que ambos pudessem ganhar concomitantemente. Então, a modernização brasileira foi conservadora, exatamente porque houve uma manutenção daqueles privilégios. O voto de cabresto, o coronelismo, né, a ideia, né, de você burlar eleições, a ideia de você usar dos poderes públicos em benefício dessa mesma elite, utilizar toda a máquina pública, né, para garantir no poder, a perpetuação no poder dessa burguesia comercial, que é, na verdade, um lastro da burguesia aristocrática, né, dos donos, então, do poder econômico rural, né, os latifundiários. Estabelecer uma modernização no Brasil, então, por meio de instituições burocráticas, de indústrias do trabalho assalariado, da exploração da classe trabalhadora, da ideia da manutenção da ideia, né, de que determinados grupos não podem crescer, né, não podem estudar, daí vem a questão, né, da própria alforria dos escravos, mas, no entanto, não tivemos, então, políticas públicas que pudessem incluir, né? Até hoje, a classe média alta brasileira é contra o programa de cotas, é contra a ProUni, é contra a FIES, exatamente porque são mecanismos que poderiam colocar em ascensão essas classes que historicamente vêm sendo exploradas, né? E vêm vivendo em condições subhumanas, né? Sobre o forte preconceito e a intimidação das elites brasileiras, né? Então, sem romper com essas antigas tradições, as práticas que já eram vivenciadas no período colonial. Então, nós temos na ideia um colonialismo atual, né, gente? Uma manutenção desse poder, né, e uma ira dessa classe colonialista que hoje está no poder, que são a grande oligarquia poderosa, dona do poder econômico do Brasil, que inviabiliza qualquer processo ou governo que tende a promover o estado de bem-estar social, que tende a ser contra qualquer política de inclusão, que criam factoides, né, e processos através de fake news. Vocês estão vendo aí estampado no noticiário em geral, como que empresários ricos no Brasil estão financiando tanto manifestações antidemocráticas quanto fake news, né? Então, você vê que há por detrás ali uma chaga social, um câncer que não permite que esse pensamento aristocrata fuja da cabeça da elite dominante ainda no Brasil, que são contra qualquer política de inclusão, que têm e que agem com preconceito às políticas de inclusão. Não é à toa que o ministro Weintraub, quando saiu do Ministério da Educação, foi lá e cancelou a portaria do MEC que existia desde 2016, que incentivava os recursos para pós-graduação, para estudo universitário, para negros, índios e pessoas com deficiência. Ele foi lá e revogou a portaria. A troco de quê? O que ele ganhou? Você vê que o pensamento conservador, o pensamento aristocrata, a ideia de que o pobre não pode ter direito, a ideia de que o negro não pode chegar em lugar nenhum, a ideia de que alguns grupos nasceram para ser servis, eles ainda permanecem, né? Inclusive em órgãos que deveriam incluir, como o Ministério da Educação,
né? É lamentável, mas é a realidade, não é? Então, essa convivência aí nacional, com as dicotomias, né, de seu passado e presente, tais como o novo e o arcaico, os senhores rurais e a burguesia industrial, o rural e o urbano, né, define, então, a noção de que o Brasil existiria uma forma particular de capitalismo dependente. Dependente de quê, gente? Apesar da autonomia política que ele teve, ele não deixou de ser dependente do capital e de toda vamos dizer assim, a disseminação da dependência econômica do capital estrangeiro, né? Nós estamos vendo hoje, né, o Brasil de hoje, totalmente atrelado e bajulador e subserviente aos Estados Unidos e ao Donald Trump, né? O processo de alforria que os governos passados conseguiram tirar dos Estados Unidos, criando os BRICS, negociando com a Rússia, negociando com a Índia, negociando com a China, criando economias independentes e autônomas, né? No governo do Luiz Inácio Lula da Silva foi paga a dívida externa brasileira, quer dizer, o Brasil independente, o Brasil menos subserviente ao BIRD, menos subserviente ao FMI, o Brasil com uma independência de gestão, né? De repente, agora a gente vê a total submissão novamente à política econômica do FMI, à política econômica do BIRD, né? Práticas essas adotadas pelo atual ministro da Economia, o Guedes, né? A revisão da Previdência, as revisões trabalhistas, lei de terceirização, a própria medida provisória aí do 936, né, da questão da pandemia, há toda ali uma coerência em atender a essa demanda da elite, né, colonialista brasileira, de atender uma elite bancária brasileira, e é exatamente um elemento que já era apontado pelo Florestan Fernandes lá na década de 30, de 40, e que a gente ainda vê que isso permanece, né? O papel da sociologia, o papel do professor de sociologia é fazer essa leitura histórica pela ciência e atualizar para que você tenha o discernimento crítico de entender como que há uma manutenção ainda dessa estrutura, né, de o Brasil conservador, de um capitalismo dependente e de uma elite que nunca abriu mão de privilégio para que os outros pudessem crescer, para que a fome pudesse de fato acabar, para que a desigualdade pudesse efetivamente ser atendida, combatida, e para que a gente pudesse crescer economicamente, né? Infelizmente, enquanto essas providências não forem tomadas, nós ainda vamos amargar índices numéricos pífios, ruins, e vamos assistir tragédias sociais e subhumanas por conta do egoísmo, da negligência, do interesse econômico daqueles que estão no poder e que podem resolver a situação, mas que preferem ainda atender aos princípios econômicos e políticos a uma demanda do domínio dessa oligarquia dominante do capital estrangeiro. Tá certo? Com essa perspectiva que eu espero que vocês reflitam sobre o tema, façam exercícios a respeito desse tema, que é um tema extremamente atual, coerente e extremamente necessário para que a gente mude essa cultura e essa vigência, né, de uma aristocracia colonial que nunca saiu do poder, efetivamente. Um grande abraço, até a próxima.